Hoje contarei para vocês a história do cavalo encantado. Como a de Aladim e a lâmpada maravilhosa, esta também é recheada de grandes surpresas e belezas. Começando. Há muitos e muitos anos governava na Pérsia um rei que, além de vários e valorosos filhos, tinha uma filha na flor da idade. Certo dia, durante maravilhosa festa, compareceram ao Palácio Real 3 forasteiros. Vinham da Índia. O primeiro trazia consigo um pavão de ouro, o segundo uma trompa de prata e o terceiro um cavalo feito de ébano. Eram objetos artisticamente trabalhados e os que representavam animais pareciam ter vida. O rei imediatamente quis saber o que significavam e para que serviam. Augusto soberano, disse o primeiro homem, com o bater de suas asas e o grito, o pavão vos indicará a hora do dia ou da noite. Grande rei, disse o segundo homem em seguida, colocai esta trompa sobre o muro da cidade. A aproximação de qualquer inimigo emitirá um som altíssimo. E o último homem falou: meu amo, este cavalo levará rapidamente qualquer um ao mais distante lugar. Desconfiado se os homens falaram a verdade, quis o rei pô-los à prova, pedindo a cada um uma demonstração. Depois de rápida demonstração, ficou provado que a trompa e o pavão possuíam poderes mágicos. Por ordem do rei, seus 2 donos tiveram direito a um prêmio em troca dos presentes. Cada um deles pediu a mão da filha de um dos dignatários da corte, no que foram imediatamente atendidos. O terceiro homem aproximou-se, curvou o joelho e pediu ao rei a mão de sua filha. Alto lá, ambicioso visitante, exclamou o rei. Primeiro verificarei se de fato o cavalo possui a maravilhosa força que proclamas. Quero uma demonstração aqui diante dos meus olhos. O homem não se fez de rogado, montou o cavalo e acomodou-se na sela, perguntando ao rei onde gostaria que ele fosse. A 3 horas da capital, erguia-se uma montanha tão alta que, apesar da distância, era visível do palácio. O rei, apontando-a, perguntou-lhe: vês aquela montanha? Pois vá lá, e como prova de que a alcançaste, traze-me um ramo de uma espécie de palmeira que só lá pode ser encontrada. Mal o rei formular este desejo, o hindu girou um botão de madeira no lado esquerdo do cavalo.
Num abrir e fechar de olhos, este levantou vôo e, rápido como um vento, sumiu das vistas dos admirados espectadores. Não se passaram um quarto de hora, quando ressurgiram ao longe, do meio das nuvens, cavalo e cavaleiro. Num instante, sob os aplausos do povo, sobrevoaram o palácio real em elegantes círculos. Finalmente, desceram à altura do trono. Quando o cavalo pousou novamente as patas no solo, não se via no semblante do hindu o menor sinal de fadiga. Desmontado, curvou-se diante do rei e colocou a seus pés o ramo da palmeira da montanha. O rei da Pérsia, atônito, testemunhara o maravilhoso espetáculo e resolveu possuir o extraordinário cavalo. Perguntou, pois, ao hindu quanto queria por ele. Poderoso rei, respondeu-lhe o homem, não o posso vender. Eu próprio só o recebi do construtor depois de lhe dar em casamento minha única filha. E ele avisou-me que nunca poderia negociar o cavalo. Só me seria possível trocá-lo por algo mais valioso que ele. O hindu queria continuar falando, mas o rei interrompeu. Estou habilitado a fazer tal troca, disse ele. Em meu país há muitas cidades maravilhosas. Podes escolher uma delas. Será propriedade tua para sempre. Esta régia oferta levantou um murmúrio na corte, mas estava longe de ser o que o hindu pretendia. Senhor, perdoai-me, respondeu o hindu. Não posso aceitar vosso oferecimento. Sonho mais alto, quero a mão de vossa filha. Só por ela trocarei este cavalo encantado. Os cortesãos puseram-se a rir. Era louco aquele homem. O filho mais velho do rei, príncipe Firuz Shah, porém, sem achar graça nenhuma, externou em altas vozes sua contrariedade. Mas o rei, a proposta não pareceu tão absurda. Pretendia possuir o cavalo a qualquer preço. Percebendo que talvez o pai concordasse com a troca, que julgava uma vergonha para sua irmã e uma ofensa à sua própria pessoa, o príncipe procurou antecipar-se à resolução do soberano. Pai, perdoa-me, disse ele, se tomo a palavra. Não podeis prometer vossa filha a um tão desavergonhado charlatão? Reflita bem, que significará isso para a sua posição? Meu filho, replicou o rei, não levo mal as tuas palavras. Por defender,
fervorosamente a honra da casa real. Mas apreciaste as maravilhosas qualidades deste cavalo? Não vês que o hindu pode fazer a mesma oferta em outra corte? Deve outro rei gabar-se de possuir tal engenho? Eu não suportaria isso. Ainda não concordei com sua exigência. Quem sabe aceitará outra oferta? Não queres tu fazer uma experiência com o cavalo? Quem sabe se também te encantarás com ele? Gostaria de saber tua opinião depois de montá-lo. O hindu percebeu que o rei não era desfavorável à troca, por isso foi ao encontro de seu desejo. Aproximou-se do príncipe para ajudá-lo a montar e dar-lhe as necessárias explicações. O rapaz, no entanto, sem a ajuda do hindu, montou rapidamente e tão logo se achou instalado, girou o botão como vira o dono fazer antes. No mesmo instante, o cavalo levantou voo, com a velocidade de uma flecha, desaparecendo entre as nuvens, que o rei e os demais espectadores pudessem compreender o que se passava. Apavorado, o hindu lançou-se aos pés do trono. Augusto soberano, exclamou: vós mesmo viste como o príncipe voou? Não tive tempo de lhe explicar como dirige o cavalo. Por favor, dignai-vos não me castigar se algo de mal acontecer-lhe. Estas palavras preocuparam o rei, que compreendeu o perigo que corria seu filho, desconhecendo totalmente o segredo do cavalo. Por que não o detivestes? Perguntou ao hindu. Senhor, respondeu este, fostes testemunha de quão rápido o cavalo e o cavaleiro sumiram-se nas nuvens. O espanto me emudeceu. Quando resolvia falar, já nem mais os via. E mesmo ouvindo o meu chamado, o príncipe não poderia fazer o cavalo voltar, pois não conhece o segredo. Oxalá note o outro botão, somente girando-o é que se faz o cavalo parar de subir e voltar à terra. No mais, é fácil guiá-lo com as rédeas e fazê-lo descer onde se queira. O rei não se acalmou. Suponhamos que meu filho ache o botão da descida e o gire acertadamente, disse o rei preocupado. Mesmo assim, há perigo de o cavalo chocar-se contra algum rochedo ou cair no mar? Se isto acontecer, meu filho poderá morrer? Não, senhor, respondeu o hindu. Dessa preocupação eu vos posso livrar. Meu cavalo sobrevoa o mar sem cair nele e nunca pousa em lugares perigosos. Para tanto, basta manejar o segundo botão.
O engenho desce apenas em lugares firmes. Ante estas palavras, o rei respondeu: tuas explicações me confortam um pouco, mas deves responder com tua própria cabeça a vida de meu filho. Se em 3 meses ele não estiver de volta são e salvo, pagarás minha perda com tua vida. E o rei voltou para o palácio, mergulhado em melancólicos pensamentos. Enquanto isso, o príncipe Firuchá, montado no cavalo encantado, subia aos ares com a velocidade de um raio. Em pouco tempo, montanhas, vales, cidades e matas pareciam-lhe brinquedos de criança arrumados lá embaixo. E o cavalo subia cada vez mais. O príncipe começou a preocupar-se. Arrependia-se já da afoiteza com que montara o cavalo e que rapidamente girou o botão com a que o fizera levantar voo. O engenho continuava subindo com espantosa rapidez. Calma, disse a si mesmo, usemos a inteligência. Examinou cuidadosamente cada palmo da cabeça e do pescoço, descobrindo ao lado da orelha direita do animal outro pequeno botão. Girou e imediatamente o cavalo parou de subir e começou a descer devagarinho em direção à terra. Acima deles ainda brilhava o sol, contudo, na terra, a meia hora anoitecera, e com a paisagem em lusco-fusco, era-lhe difícil escolher onde pousar. Soltou as rédeas, e esperou para ver onde seria levado. Finalmente, pousaram no solo. A longa cavalgada cansara muito o príncipe, que resolveu descansar um pouco. Sentou-se, pôs-se no chão, ao lado do cavalo, mas não repousou muito. Desde que se lançara aquela aventura, nada havia comido. Fome e curiosidade levaram-no a explorar as proximidades. Na escuridão noturna, percebeu apenas estar num terraço que servia de teto a um enorme palácio revestido de mármore. Num lado, imensa escadaria levava ao interior da construção. Qualquer outro hesitaria em descer no escuro em direção ao desconhecido. O príncipe Firuchá, porém, não era homem para vacilações. Nada venho fazer de proibido, disse a si mesmo. Estou desarmado. Antes de tomarem qualquer providência contra mim, ouvirão minhas explicações. Silenciosamente e com cuidado,
desceu as escadas. Não queria despertar quem porventura dormisse. Por uma fresta, viu uma réstia de luz. Ainda sem fazer barulho, abriu a porta e entrou numa sala. Ouviu que ressonavam. Grande número de homens dormia ali. Cada um tinha ao seu lado reluzente espada. Ali estava a guarda da alta personalidade. Realmente, o príncipe encontrava-se na antecâmara da princesa de Bengala. 2 aposentos além dormia a filha do rei. Um leve cortinado de seda fechava a entrada do dormitório da princesa, afastando silenciosamente a cortina. Firouz Schah atravessou o limiar do aposento e encontrou-se num aposento suntuoso e regiamente adornado, onde havia muitas camas. Nelas dormiam as camareiras, mas em uma mais alta e mais luxuosa do que as outras repousava a princesa. Na ponta dos pés, o rapaz aproximou-se da cama. Quando seu olhar caiu sobre a moça adormecida, ficou deslumbrado por sua beleza e graça. Caindo de joelhos, Firouz Schah tocou delicadamente na ponta da manga da princesa. Abrindo os olhos, a jovem acreditou estar sonhando. Formoso jovem, esplendidamente trajado, ali estava ajoelhado à beira de sua cama. Olhou apenas, sem gritar, de susto ou surpresa. O príncipe curvou-se reverente. Adorável princesa, disse ele suplicando, sou o príncipe Firouz Schah da Pérsia. Ainda ontem participei de uma festa no palácio de meu pai. Por causa de uma série de curiosas circunstâncias, cheguei a esta terra estranha e temo encontrar-me em perigo. Peço vossa proteção e vosso auxílio. Assim, com o príncipe em apuros, termina a primeira parte desta história. Se a princesa terá condescendência com ele, saberemos na próxima terça-feira. Aguardem-me. A história que contei também é uma das histórias deste livro, Joias das Mil e Uma Noites, os mais belos contos. Obrigada.